E aí, segundão, bom dia. Dentro do processo sociológico, nós temos muitas evoluções. Hoje a gente vai tentar perceber, ou tentar entender, o que seria a nossa identidade cultural, uma padronização de diversidade. Se a gente olhar para o Brasil, é muito multi, existem várias pessoas, várias formas de se apresentar, mas existe uma identidade. Por exemplo, se você é aqui de Imperatriz, existe teu rosto, tua forma. Se você for para um outro estado ou para uma outra cidade, você percebe a diferença. Então isso nada mais é do que a nossa identidade cultural. São aquelas coisas que nós absorvemos, experienciamos na nossa realidade e a partir daí passamos a ter identidade. Precisamos dizer, você é nordestino, você é nortista, você é sulista, você é de determinada região do Brasil e tal. Isso nada mais é do que uma identidade. Se você pegar seu documento de identidade, está lá todos os teus dados. Nome do pai, da mãe, data de nascimento e outras coisas mais. E essa identidade é muito parecida com esse processo. É isso que te identifica, tá, como pessoa, em especial, culturalmente falando. Dizendo aqui, sendo nordestino, existe o rosto, tá? Daqui dessa cidade de Imperatriz, e você tem seu rosto porque você é daqui, e a identidade daí, a partir daí, aparece. Dentro desse processo de identidade, nós temos uma coisa que todos nós conhecemos, que é a etnia, que seria grupo de indivíduos que se diferenciam por suas especificidades socioculturais, refletidas principalmente na língua, religião e maneiras de agir. Então, uma característica nossa, a gente pode observar, aquilo que a gente fala, a religião e maneira de agir. Então, se você olhar alguém que é aqui de Imperatriz, e se você for um exemplo para Belém do Pará, você percebe a língua muda, a questão religiosa também tem um fato interessante, e a maneira de agir. Então a gente percebe que a questão dos indivíduos como identidade você consegue identificar. Principalmente nesses três momentos aqui, a gente não deve estar. Então esse grupo de pessoas, a gente está falando aqui de uma etnia, daquele local, mas todos são diferentes graças ao quê? Além das questões socioculturais, a língua faz a diferença, a religião e a maneira de agir. É uma questão de comportamento, como é que ele age. Então você observa quando você é o nordestino, quando você é o nortista, quando você é da região sul, sudeste, centro-oeste, tem a tua identidade, ela aparece. A maneira como você se comporta, fala, age, se desenvolve, é bem visível esse processo. Por isso que essa identidade é o que marca a nossa realidade, tá? O nosso espaço sociocultural. E diz, você é de Imperatriz, você é de Belém, porque você fala desse jeito, você tem sotaque, então você é de determinado local. Isso é identidade, porque a língua, a religião e a maneira de agir estão bastante presentes, principalmente quando se fala de etnia. Segundo momento agora que a gente vai ver é a questão da diversidade. Essa diversidade é interessante porque nos faz tentar perceber e entender por que isso é tão rico. O triste é quando você tem vergonha onde você está, de dizer que você é de Imperatriz, que você, por exemplo, é do Ceará ou é do Pará. Então, se você tem essa vergonha, por alguma forma, é até triste porque nós somos um país diverso. Então, é isso que faz com que nós tenhamos a nossa identidade diferente de outros países. Isso é que enriquece a nossa cultura. Então, cada vez mais tem que ser expressado. Nós vezes um comentário que aqui no Brasil está acontecendo algumas coisas interessantes. O Brasil está se celebrando o Halloween, que não é a nossa realidade, não faz parte da nossa cultura. Você está trazendo para dentro do Brasil, nas escolas principalmente, de ver as crianças fantasiadas de bruxas, caveiras, dentre outras coisas, que não faz parte da gente isso daí, tá? Porque a diversidade é o que nos faz nos enriquecer dentro desse processo. Agora vamos lá, unidade na diversidade. A cultura engloba os padrões de comportamento, as crenças e os valores, os conhecimentos e os costumes de cada grupo social. Então, é interessante quando você vê transformar uma coisa única em meio a tanta diversidade, porque vários padrões de comportamento, porque tem famílias, vamos olhar para as questões familiares. Se você olha para a sua família e a família de um outro colega, a gente percebe a grande diferença que está aí. Apesar de estar na mesma cidade, mas existe padrões de comportamento, as crenças e os valores podem ser diferenciados, os conhecimentos e os costumes de cada grupo social. Então, tem pessoas, tem famílias que têm uma tradição religiosa muito forte, ou tem uma concepção acerca desse padrão de comportamento, tem que ser desse jeito, dessa forma, mas a diversidade é que enriquece, tá? Porque
é tentar fazer essa unidade acontecer. Então imagina, a nossa diferença é tão grande, quando se fala de unidade a gente percebe uma dificuldade, porque cada um tem uma forma de pensar, de agir, de imaginar, mas tentar convergir dentro de uma diversidade é um desafio, mas não passa a ser uma coisa que nos deixe, possa nos desmotivar ou entristecer. É a beleza que se tem dentro de uma diversidade, como nós falamos, principalmente quando se fala de Brasil. Então, se a gente observar aqui nessa figura, a gente vê o diferencial. Olha a diversidade aqui. Ó. Muitas regiões isso daqui, ó. Se você falar sobre isso daqui, sobre isso aqui, isso. Então, olha esse diverso. Como é que você vai unir isso daqui tudinho num único pensamento, numa única ideia? Então, olha só, nessa pequena imagem a gente vê a grande dificuldade de fazer isso aí acontecer. Então, por isso que a unidade, a diversidade. Isso daqui a gente vê, você pode ligar a TV, a internet, você vai ver isso daqui, essa diversidade acontecendo. Ó, principalmente aqui, olha só, isso daqui, crianças, né, para defender uma ideologia e tudo mais, mas a gente observa esse diferencial. Olha aqui a pobreza. Ó, aqui, ó, essa diversidade. Como é que você vai conseguir unir esse indivíduo com esse, que detém de grande poder econômico, para você olhar para essa minoria aqui, ou dessa forma? Então, são desafios a serem superados, tá? É um processo que se dá de forma gradativa, não é fácil, precisa de muita reflexão, mas é se tentar buscar esse processo todo. Não existem culturas inferiores ou superiores. Isso daí é interessante quando a gente diz que não existe, mas infelizmente tem pessoas que pensam dessa forma. Se você é um cultura indígena, afro, europeia, principalmente para quem é europeu, achava que a sua cultura era superior, porque tinha habilidade de entender as coisas, mas as culturas, tanto a indígena quanto a afro, tinham muitas coisas ricas, mas quando o europeu veio, praticamente ele abafa, desaparece e nós imaginamos que existem, tá? Na nossa cabecinha que existe uma cultura superior. Por exemplo, a questão regional aqui no Brasil, aqui no sul, sudeste, lá é muito melhor de se viver, a gente só tem os melhores, não é assim que acontece, tá? Não existe uma cultura inferior nem superior, todos estão no mesmo nível, mas falando desse processo, infelizmente se criou essa ideia que existe alguém que é superior a alguém. Isso entristece o trabalho, fica mais grande, porque às vezes eu sou do Nordeste, eu me envergonho. Se eu vou, por exemplo, vou fazer uma visita em São Paulo, tem pessoas que têm vergonha, tá, de se assumirem que são nordestinos, porque existe esse peso cultural muito grande, e lá se imagina que é superior, mas não é assim que funciona. A gente tem que tirar, desmistificar essa concepção cultural, tá, de inferioridade. Ela não existe. Existe uma unidade na diversidade. O que nos iguala é o fato de sermos diferentes e de lutarmos pela afirmação dessas diferenças. Então a gente percebe que essa unidade da diversidade, somos diferentes, lutamos, tá, para mostrar que essa questão regional, de momentos e situações, a gente luta para a gente perceber, tá, somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo Brasil. Uma coisa bem interessante. Somos diferentes, mas fazemos parte de um mesmo país chamado Brasil, em que infelizmente as pessoas imaginam, pensam, tá, que existe essa grande diferença, essa grande coisa que afasta esse grande abismo, mas essa possibilidade, a gente, apesar das diferenças, a gente afirmando que isso nos faz a gente nem inferior ou superior a alguém. Porque eu sou nordestino, sou nortista, sulista, isso não me faz inferior, me faz ser Brasil. É isso que às vezes nos falta, essa ideia de termos uma nação tão grande, muitas regiões, mas a gente esquece que nós somos Brasil. Isso aí nos falta. A gente vê muito Brasil, unidade, só em Copa do Mundo, que as pessoas vestem a mesma camisa, isso acontece, mas não é assim. Devia se olhar, não com um olhar de inferioridade, superioridade, mas um olhar de nação, que existe só um país chamado Brasil, todos são brasileiros. Às vezes, eu acho interessante, a gente vê a experiência lá em São Paulo, eu morei, as pessoas chamam o nordestino de baianos, o Ceará, o Paraíba. Parece que o Brasil se reduz a alguns estados. Então, o nordestino sofre, infelizmente, por essa ideologia, essa concepção de cultura superior, que ela não existe. Somos diferentes? Somos. E nessa luta pela diferença, mostrar que existe só um Brasil, que é dividido por regiões, mas é um único país chamado Brasil. Não deve existir essa diferença nunca, mas infelizmente ela acontece. E até hoje as pessoas imaginam, pensam
que existe uma região melhor e outra pior. Não existe. Todas estão no mesmo barco, apesar das diferenças. Infelizmente, o meio de comunicação contribui bastante e faz a figura até do nordestino de uma forma caricata. Vocês podem observar, quando se fala de Nordeste, é só seca e fome. E não é assim no Nordeste. Nós, vocês que conhecem, você vai ter uma beleza imensa no Nordeste. Mas infelizmente, o meio de comunicação, quando ele lança, mostra esse nordestino, aquele que está com fome, está na seca, entre outras coisas. Então, às vezes as pessoas olhando isso daí acham, pensam que são inferiores e não são, gente. Existe muita riqueza, mas é o olhar. E o meio de comunicação, infelizmente, contribui para esse processo. Vivermos em um mundo de diferenças não nos impede de encontrar elementos culturais praticamente universais. Não tem como. A maneira que você acha que é só nordestina, você pode encontrar lá no sul do país, no norte, no centro-oeste. Então, sempre vai ter essa similaridade, tá? Você vai encontrar alguns comportamentos, ideias, pensamentos, que é muito parecido com o que se pensa aqui em Imperatriz, em Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul. Mas, um mundo de diferenças viventes, com certeza, mas não nos impede de encontrar, tá? Elementos culturais praticamente universais. Exemplo, a maioria dos povos cultiva alguma forma prática religiosa. Todas elas com a mesma finalidade, aproximar o ser humano de uma realidade transcendente que ele acredita existir. Ou seja, é esse encontro que o indivíduo tem com o sagrado. Então você pode ver, aqui na cidade nós temos os Corpus Christi, essa grande mobilização. Existe a Marcha para Jesus, existe o Círio de Nazaré, existe lá a Aparecida, mas todos, dentro desse processo de conexão, estão querendo se encontrar com o sagrado. Ou através da procissão, dos espaços em que se celebra, se encontra. Se vai a outras regiões é a mesma coisa, não é diferente. Isso é interessante porque a questão da prática religiosa é muito visível isso daí. É uma característica nossa de sempre tentar buscar encontrar o sagrado. Essa conexão com esse sagrado, então o homem tem esse desejo contínuo. E a prática religiosa, que muitas pessoas cultivam, é um grande exemplo, tá? Dessa proximidade. Lembra? Estou aqui no Nordeste, mas lá em São Paulo tem, no Rio tem, no Sul tem, em Belém tem, em Macapá. A gente percebe a questão da prática religiosa é muito visível e as pessoas têm essa proximidade, apesar dessas grandes regiões, grande distância, mas tem essa similaridade. A prática religiosa é um grande exemplo que nós observamos dentro desse processo. Outra coisa que a gente tem que observar é uma coisa chamada determinismo, tá? Teoria pseudocientífica difundida no final do século XIX e início do século XX. O que defende esse determinismo? Tá? Defendia que o comportamento humano era condicionado exclusivamente por 3 fatores: raça, meio e momento histórico. Olha só, determinismo pseudocientífica lá no século XIX e XX, tá? Então, eles achavam que esse comportamento humano tinha 3 fatores importantes: a raça, que dá o problema, o meio e o momento histórico. Então a gente observa o que aí, tá? Segundo essa teoria, não há vontade, não há transgressão, não há surpresa. Tudo ocorre conforme foi premeditado por fatores que não podemos controlar. Então olha só a ideia que se tem. O que nós podemos chamar de ideologia. Que a pessoa tem uma ideia, lança isso daí, as pessoas absorvem e a partir daí se imagina que funciona dessa forma. Então eles apresentavam que raça, o meio, o momento histórico seria a contribuição para formar a cultura desse indivíduo. Se ele é afro, se ele é indígena, se ele é europeu, o meio que ele convive, lá o relacionamento e a questão histórica. Isso daí determinava, tá? Essa teoria pseudocientífica chamada determinismo. E é um momento reflexivo para nós isso daí, tá? As teorias deterministas serviam para emprestar credibilidade a toda sorte de preconceitos, do arianismo, as crenças pueris de que as pessoas são mais preguiçosas em países tropicais. Então, o problema que a gente vê hoje, galera, infelizmente, esse pensamento determinista lança, e aqui, quando usa a palavra preguiçosa, a gente fala a questão do indígena, que a gente acha que índio é preguiçoso. Porque existiu esse pensamento que foi lançado, as pessoas absorveram e imaginam que é dessa forma. Então, essa teoria serve para o quê? Para emprestar credibilidade a toda sorte de preconceito. Então, tudo que se vê hoje em relação
a questão Brasil, ou no início, todos os preconceitos, então o determinismo contribui muito para isso. E a gente observa que, quando se falar de Brasil, principalmente na questão indígena, dizem que a gente era uns preguiçosos, que a gente não gostava de trabalhar. Então isso influencia e ainda é bastante visível, que ainda tem. Você pode observar que você chama que o nordestino é preguiçoso, que cearense é dessa forma, que paraibano é desse jeito. Esse determinismo ele foi lançado como uma pseudociência. Muitas pessoas beberam isso daí e começaram a imaginar que raça, questão histórica e o meio fazem com que as pessoas sejam do jeito que são, ou boas ou ruins, principalmente na questão negativa acerca desse indivíduo. E esse determinismo contribui muito para o que a gente vê hoje. Infelizmente, é triste que ainda acontece, é a nossa realidade. As diferenças entre homens não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. É porque as pessoas começaram a imaginar que a questão biológica, se é homem, se é mulher, e o meio que ele vive contribui para ele ter determinado tipo de comportamento. Ele ser preguiçoso, ele não gostar de trabalhar, dentre outras coisas. Mas não quer dizer, tá, que essas diferenças podem ser apresentadas de forma biológica ou meio. Não tem como fazer isso. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper as suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de significante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares, sem guerra ou membranas próprias, conquistou os mares. A gente percebe a questão evolutiva acontecendo aí, tá? Esse processo evolutivo acontecendo e a partir daí, esse indivíduo começou, tá? Tudo isso porque difere de outros animais por ser o único que possui cultura. É a evolução da espécie humana, né? Se a gente for observar ao longo do tempo, a evolução foi se desenvolvendo, o homem começou a passar por esse processo, e não quer dizer que nós somos inferiores, mas infelizmente, como a gente falou, percebeu na questão determinista, em que as pessoas imaginavam que existiam pessoas culturalmente superiores. A gente observa principalmente na cultura europeia, quando chega aqui no Brasil, quando ele se deparou com os indígenas, que existia ali uma cultura, existia muito conhecimento desenvolvido, mas infelizmente o olhar contribuiu para se dizer que eles eram superiores. E isso perpassou o tempo e até hoje eles acham, imaginam e são superiores em todas as consequências dos segmentos. O nosso papel é observar que não é dessa forma que acontece. Infelizmente ainda é visto desse jeito. Se a gente olha para o Brasil, a questão regionalista é muito forte, as pessoas têm um preconceito, principalmente para quem está no norte, no nordeste, que são alguém, tá? Que quando se fala de nordeste a gente observa qual é o meio de comunicação, ou é seca ou é fome. Isso é triste quando você pensa que nordeste é isso, mas o meio de comunicação lança uma ideia, as pessoas imaginam, pensam que no norte, exemplo, que lá existe jacaré, que existe nas ruas, ainda tem pessoas que pensam desse jeito. Então o meio de comunicação tem essa grande contribuição para esse processo, tá? É certo que o aparato biológico ou o meio ambiente podem influenciar cada conduta humana, ou seja, tanto o homem ou a mulher, o meio pode, de alguma forma, influenciar a maneira de ser, mas não quer dizer que determina, diz que você vai ser inferior, que você vai ser superior. Não é dessa forma que funciona, mas não se trata de determinismo, tá? Infelizmente as pessoas acham que estão nessa situação cultural que foi determinado dessa forma, porque nasceu na região A, na região B, e tem que ser desse jeito. Nosso papel é quebrar esse paradigma, destruir isso daí e ver a riqueza que se tem ao se falar de Brasil principalmente. Então, galera do segundo, essa palavra fica para nós, para um questionamento para nós. Determinismo, será que a gente está determinado por ser nortista, nordestino inferior? Fica um questionamento para nós. Reflitam sobre a questão do determinismo, até que ponto isso ainda é presente na nossa realidade. Valeu, galera do segundão, bons estudos e até a próxima.